melhores do que quando aqui adentramos. Que a paz do Mestre amado Jesus possa nos envolver a todos e no doce enlevo da canção, que os nossos espíritos possam ser tratados nas suas mazelas, nas suas deficiências, como o nosso irmão mesmo mencionou aqui na prece. Ao adentrarmos aquele portão, já estamos em tratamento. E quando saímos, levamos conosco as benesses que são deixadas aqui, amancheias para nós. Para recebê-las, é preciso abrir o coração, abrir as comportas do coração para que elas adentrem a nossa intimidade, os refolhos da alma, e que nós possamos ir absorvendo todas essas energias salutares que estão sendo trazidas para nós nesse instante. Portanto, que possamos abrir os nossos corações. Nessa noite, nós iremos falar sobre o tema Os Arquivos da Alma. Os Arquivos da Alma é um capítulo que está inserido na obra Recordações da Mediunidade, da senhora Ivone do Amaral Pereira, que agora no próximo dia 9 de março, ela completou o seu ano de desencarne. Ela traz nesse arquivo aqui, que depois a gente vai falar um pouquinho a respeito dela própria, mas ela traz nesse capítulo que essa obra, Recordações da Mediunidade, a nossa irmã querida, porque ela foi assim, uma autora muito importante, sobretudo na área da mediunidade, porque a semelhança de Sr. Chico Xavier, de Valdo Franco, a Ivone do Amaral Pereira também teve o seu, vamos falar assim, seu início, o seu desabrochar da mediunidade em tenra idade, 5 anos. Assim, Chico, Divaldo, essas almas, elas trazem comprometimento com elas próprias e comprometimento com a lei, porque é da lei. Por isso ela traz nesse importante capítulo, é o capítulo 4 da obra, Os Arquivos da Alma, porque quando eu pensei em falar de Ivone do Amaral Pereira, eu queria falar algo que nos remetesse a vamos falar assim, algo que ela escrevesse que nos levasse a entender um pouco mais a respeito da mediunidade, dessa faculdade a qual ela trouxe e que também deixou muito ensinamento para ela própria. E quando eu estava estudando, gostei de um arquivo e fui lê-lo especificamente. Eu gostei do tema, Os Arquivos da Alma. E quando eu busquei de novo, estava lá, Os Arquivos da Alma. Então, eu creio que não tem nada aleatório. Eu já disse isso algumas vezes. Quando a gente está preparando, estruturando um tema, nós recebemos muito auxílio da espiritualidade maior, porque o tema não é nosso, é deles, não é? Nós aqui estamos na condição de aprendizes também, estamos na condição daquele que quer conhecer para poder saber lidar melhor com as questões. Então, os arquivos da alma. No primeiro, no frontispício assim, no primeiro tema, ela traz aqui uma referência que está lá em O Livro dos Espíritos, na pergunta 399, que fala a respeito desse mergulhar na carne. Então ela traz assim: mergulhado na vida corpórea, perde o espírito momentaneamente a lembrança de suas experiências anteriores, como se um véu os cobrisse. É o esquecimento providencial do passado do que fala o Evangelho segundo o Espiritismo. Se nós renascêssemos e assim fôssemos nos lembrando muito claramente de tudo aquilo que fizemos e que dentre essas ações
algumas delas não tão boas assim, nós, por assim dizer, perderíamos o fruto da prova, perderíamos aquela experiência de que agora, renascendo, nós possamos então reescrever a nossa história. Que nós possamos agora, em nos conhecendo melhor, fazer diferente, como nosso irmão também falou lá atrás. Fazer diferente. Então, mergulhado na carne, sim, o espírito ele perde momentaneamente. Então, é um esquecimento do passado providencial. É como se um véu os cobrisse, mas eles estão lá. Ponto. Todavia, portanto, contudo, é uma palavrinha, né, escrita com a conjunção adversativa, ela vai agora mudar a expressão, né, o sentido da frase. Todavia, ou seja, ainda assim, com tudo isso, é verdade, mas todavia, conserva algumas vezes lembrança vaga, uma consciência dessas vidas. Então é como os psicólogos intitulam, são insights. Nós temos vagas lembranças, muitas vezes fatos ocorridos, muitas vezes são acontecimentos ligados ao paladar, ao olfato ou ao ouvido mesmo, e aquilo vai se aproximando de nós. Naquele documentário Minha Vida em Outras Vidas, alguém já viu? Não? Minha Vida em Outras Vidas. Lembra quando ela tinha aqueles insights? Vinha como um apagão, assim, ela ia principalmente naquela pregressa reencarnação que ela tinha vivido e que alguns daqueles os irmãos estavam encarnados ainda. É muito interessante esse documentário. Então ela tinha aqueles insights, aquele pai bravo, né, envolvido com o álcool, enfim. Então muitas vezes a gente tem esses pequenos insights, essas pequenas lembranças, elas vêm à tona. Ela está dizendo aqui que tem algumas vezes vaga consciência dessas vidas, que mesmo em certas circunstâncias lhe podem ser reveladas. E esse fato de poder ser revelado denota uma alma que tem consciência, é uma consciência espiritual ou uma responsabilidade pela reencarnação atual, pela nova história que se está a viver, por tudo aquilo que se trouxe para ser revisto, reavaliado, modificado, tudo levando em consideração as leis divinas. Então isso, segundo a Ivone, muitas vezes dependendo das circunstâncias e sobretudo se essa circunstância, se ela vem para realmente contribuir para o crescimento moral do espírito. E se o espírito tem merecimento, é um espírito ativo, altivo, um espírito que realmente tem aquele comprometimento com a reencarnação, porque o que haveremos de apreender também com os estudos em torno da obra de Ivone do Amaral Pereira é esse comprometimento com a reencarnação. E no caso dela, um comprometimento também maior com a faculdade mediúnica. Porque muitos de nós outros, às vezes poderemos considerar a mediunidade um privilégio. E a mediunidade não é privilégio, é responsabilidade daquele que a tem para um trabalho junto a Jesus, um trabalho para auxiliar. E muitas vezes a faculdade mediúnica para aquele espírito, no caso dela, vinha mesmo para que ela pudesse, vamos falar assim, realinhar-se enquanto espírito,
criado por Deus e que teve as suas provações, as suas privações, os seus desafios em torno da faculdade. Então ela vai dizendo, esta revelação, porém, só os espíritos superiores lo fazem com um fim útil, nunca para satisfazer a vã curiosidade. Então é o que dissemos, é para que tenha um fim útil e que realmente vai contribuir para a melhoria desse espírito. Aqui, na questão, nós vamos ler aqui a respeito, é a questão 399 do Livro dos Espíritos, que ela faz aqui um alerta assim. Questão 399 do Livro dos Espíritos. As vicissitudes da vida corporal, as mudanças, né, da vida corporal, sendo ao mesmo tempo uma expiação pelas faltas passadas e provas para o futuro, então toda mudança que nós atravessamos na presente existência, diz aqui Kardec está perguntando para as entidades venerandas, as vicissitudes da vida corporal, sendo ao mesmo tempo uma expiação pelas faltas passadas e provas para o futuro, segue-se que da natureza dessas vicissitudes, que da natureza dessas mudanças, sejam mudanças materiais, mudanças espirituais, da natureza dessas vicissitudes, pode-se induzir o gênero da existência anterior? Respondem as entidades, muito frequentemente, pois cada um é punido por aquilo que pecou. Entretanto, de novo a palavrinha, vírgula, não é preciso fazer disso uma regra absoluta. Um olho por olho, um dente por dente. Não, vírgula. Porque as provas que o espírito suportam são tanto pelo futuro como pelo passado. Então são provas ali a colaborar para o crescimento do próprio espírito. Nada que se nos acontece vem por acaso ou porque alguns de nós vamos pensar, não, nós fomos deixados aqui e estamos a passar por determinadas provas assombradamente, provas difíceis e parece que não tem ninguém por mim. Todos estão por nós, Deus está conosco. E há toda uma equipe espiritual também a nos assessorar, principalmente os espíritos que nos avalizaram, para que nós aqui estivéssemos, para cumprir com aquilo a que viemos, e que tenhamos a força, e que a fé seja uma constante, uma companheira constante, para que nós possamos ir galgando os degraus da evolução com mais segurança, com mais serenidade. Ela faz outro alerta aqui para nós, antes de adentrar ao estudo, os arquivos da alma. E não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Aqui ela já está no futuro. Pode dizer-se que jamais a perde, essa lembrança do passado, porque faz parte. Nós vamos ver no estudo a seguir. Pois que, como a experiência o demonstra, mesmo encarnado, adormecido no corpo, ocasião em que goza de certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores, sabe por que sofre e que sofre com justiça. Aí ela pede para a gente ir lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 11. O capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e nesse item 11 ele faz aqui uma lembrança sobre os motivos de resignação. Vamos ver aqui o que o item 11 traz para nós. Ó,
esquecimento do passado. É em vão que se objeta o esquecimento como um obstáculo no sentido de que se possa aproveitar a experiência das existências anteriores. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso devia ser útil, agradável aos seus olhos, vamos falar assim, de um cuidado que o Pai teve conosco, um cuidado, para que nós pudéssemos então administrar a presente existência por tudo aquilo que nós já conseguimos avançar em entendimento, em construção de virtudes. É como se o Pai pudesse estar a perceber como é que eu estou demonstrando aquilo que eu aprendi, por aquilo que eu já passei. Então tem um motivo útil. Toda presente encarnação tem um motivo sério e útil para o Pai que nos criou. Com efeito, essa lembrança teria inconvenientes muito graves. Citamos no início. Poderia, em certos casos, nos humilhar estranhamente, ou bem exaltar o nosso orgulho, e por isso mesmo entravar o nosso livre-arbítrio em todos os casos. Traria uma perturbação inevitável nas relações sociais. Principalmente se eu vou permanecer a me lembrar que fui rainha, que já tive poder, enfim, ou alguém que pudesse realmente ditar todas as regras, todas as normas. Não é esse o sentido da reencarnação. O sentido da reencarnação é a evolução, é a conquista de virtudes para uma melhoria enquanto espíritos, porque ora estaremos aqui e ora estaremos fora do corpo, não é? Ele diz: Deus nos deu para nosso adiantamento justamente o que nos é necessário e pode nos bastar. 2 pontos: o que? A voz da consciência e as nossas tendências instintivas, e nos tira o que poderia nos prejudicar. Então é um Pai bom, justo e amoroso. Onde é que Ele colocou as leis divinas? Na consciência, para que nós pudéssemos sempre acessar a própria consciência, e ela nos adverte sempre, sempre. Então não é preciso que alguém me aponte os dedos, eu própria, nós próprios, cada um é juiz em causa própria, sabe o que fazer, como fazer, quando fazer. E assim ela vai passar aqui agora ao estudo do perispírito, que é também muito importante quando o assunto é mediunidade. Então ela vai dizer das propriedades do perispírito. No Espiritismo, o perispírito é um invólucro semimaterial que tem várias propriedades. Várias. E aqui nós elencamos 5, se não me engano, porque diante das pesquisas. A primeira delas, a primeira propriedade que é própria do corpo espiritual do espírito, que é o perispírito. Primeiro, plasticidade. O perispírito se molda de acordo com a mente, mas a alteração da forma é limitada pelo grau evolutivo da pessoa. Aqui, quando do desencarne, muitas vezes que os espíritos têm oportunidade de vir, ou vamos lembrar a mãe de André Luiz, quando foi até a colônia de Nosso Lar em visita ao filho, ela poderia se apresentar diferente, como ela talvez já fosse ou seria atualmente. Mas o que ela fez? Ela se fez ser vista por ele como ele iria reconhecê-la. Então ela imprimiu, ela moldou o perispírito de acordo, que ia narrar no livro. A mantilha azul, os cabelos em neve, as meias, tudo do jeito que ela era quando
ela estava encarnada aqui. Então, o perispírito, ele pode fazer isso. Ele se molda, ele se mostra. Então, quando das vidências, né, de médiuns videntes, quando o espírito quer se apresentar, ele pode se moldar, porque ele tem essa propriedade, a plasticidade. A densidade é outra propriedade do perispírito. É matéria, mas não grosseira como do corpo físico, porque o perispírito é o corpo intermediário entre o espírito e o corpo físico. Daqui a pouco a gente vê também essas questões para fechar aqui e falar da senhora Ivone do Amaral Pereira. Outra propriedade é a ponderabilidade, é o peso. O peso do perispírito está relacionado com a evolução do espírito. Olha como que é diferente. Então, o peso do corpo físico, ele é determinado pelo que se come. Se come muito, pesa muito. Come menos, pesa menos. No caso do perispírito, está relacionado à evolução. Aquilo que ele já conseguiu se despojar, já não tem mais, né? Orgulho, vaidade, egoísmo, pretensão. Então, ele tem essa propriedade, ponderabilidade. A luminosidade é outra característica, outra propriedade. A luminosidade do perispírito é uma característica de cada pessoa. A gente vai entender isso, sobretudo no caso da luminosidade, pode estar relacionada com aquela fotoquímica. Alguém conhece? Já passou pela experiência? Você coloca a mão dentro de uma luva e ali vai medir a sua aura, e ali vem toda a luminosidade, as cores, a luminosidade, tudo por essa foto. Podem pesquisar, fotoquímica, que vocês vão passar a ler algo sobre o que eu estou a dizer. Penetrabilidade, outra propriedade. O perispírito pode penetrar qualquer ambiente físico, pois está em uma faixa vibratória diferente do corpo carnal. Então, os espíritos atravessam paredes, atravessam janelas. Não vou fechar a janela, vou fechar as portas. Lembram-se que quando daquele filme O Ghost, ele não conseguiu atravessar a porta? Ele teve que fazer, amiga, ele teve que fazer um trabalho mental. Ele falou que não conseguia lá no trem. Ele falou, coloca a sua força toda no estômago. Lembram-se? Depois ele conseguiu. Depende da evolução do espírito. E a visibilidade, que é uma última que a gente fez a anotação aqui, o perispírito é invisível aos olhos físicos. Vocês estão enxergando o meu perispírito? Não. Mas não aos olhos do espírito. Então, alguém que seja médium, que tem a faculdade de evidência, pode visualizar o meu perispírito. O perispírito também é conhecido como invólucro da alma, corpo fluídico, mediador plástico, tudo isso para a gente perceber aqui. O Paulo de Tarso falava ele como sendo corpo astral. Então, aqui está as considerações dela a respeito disso. E assim, a senhora Ivone do Amaral Pereira, que fez esse importante trabalho, sobretudo com as obras, né, que ela escreveu, anotei aqui as obras, Amor e Ódio, Voragens do Pecado, Cavaleiro de Núñez, O Drama de Betranha, Amor e Ódio, Sublimação, Ressurreição e Vida. Ressurreição e Vida é um romance, tá, né? É um dos da linha lá de romances mediúnicos, Ressurreição e Vida. A Tragédia de Santa Maria, Nas Telas do Infinito, Dramas da Obsessão, Devassando o Invisível e Recordações da Mediunidade, que traz esse capítulo 4
falando sobre os arquivos da alma. Memórias de um Suicida, que é uma importante obra dela também, obra-prima da literatura mediúnica do Brasil, com suas 568 páginas, é um libelo contra o tresloucado ato do suicídio. Então, quem puder também estar passando, narra desde as tragédias que desenvolvem no Vale dos Suicidas, ao amparo maternal de Maria de Nazaré, no hospital que traz o seu nome, na espiritualidade, tanto quanto a tarefa anônima da desobsessão nos centros espíritas, que a obsessão também é outro caso muito interessante que ela traz. No ano de 1979, nos meses de setembro a dezembro, a revista Reformador publicou substancioso texto de Ivone, onde ela narra algumas de suas experiências reencarnatórias, que culminam na encarnação que findou no Brasil no ano de 1984, que foi o ano do seu desencarne. Então, a Ivone nasceu no dia 24 de dezembro de 1900 e desencarnou no dia 9 de 3 de 1984. Nasceu na antiga Vila de Santa Teresa, de Valença, hoje Rio das Flores, sul do estado do Rio de Janeiro, às 6 horas da manhã. O pai, um pequeno negociante, Manuel José Pereira Filho, e a mãe, Elizabeth do Amaral Pereira. Teve 5 irmãos mais moços e um mais velho, filho do primeiro casamento da sua mãe. Aos 20, olha que caso interessante, por isso que é um espírito altamente comprometido com a reencarnação e com a mediunidade. E de qualquer forma, com certeza, deveria dar seguimento. Então, aos 29 dias de nascida, depois de um acesso de tosse, sobreveio uma sufocação que a deixou como morta. Catalepsia ou morte aparente. Anotamos aqui a respeito. Catalepsia é uma condição transitória na qual o paciente apresenta uma incapacidade na movimentação dos membros, na cabeça ou até na fala. Em alguns casos, pode-se confundir o estado cataléptico com a morte. Por quê? Porque a respiração também é afetada. Então, é uma morte aparente. E aí a gente fica a pensar, Lázaro, no caso de Lázaro, ele estava num processo cataléptico, mas mais um estado letárgico, porque, como nós vamos ver aqui, que ela fala também dessa letargia aqui que ocorrera com ela nesse dia, né? A letargia, ela é uma diminuição da consciência semelhante a um sono profundo, do qual a pessoa pode ser despertada, porque quando aconteceu o episódio com Lázaro, que as irmãs foram até Betânia, na outra aldeia, procurar Jesus, porque eles moravam em Betânia, havia 4 dias. Elas dizendo para Jesus, chorando com ele chorando com elas, e elas falam, mas já tem 4 dias, o corpo já cheira mal. E Jesus, sabendo de tudo anteriormente, falou, Lázaro não morreu, Lázaro dorme. Então, é um sono profundo, da qual a pessoa pode ser despertada, como foi o caso dele. Lázaro vem para fora, desatai-o, deixai-o ir, assim dizem as Escrituras, mas ao qual retorna logo a seguir. Mas com a chamada do Cristo, Lázaro então voltou realmente e cumpriu com aquilo a que ele viera. Mais tarde depois, Lázaro vai divulgar o Evangelho do Cristo. Então, nesse dia, ela, depois desse acesso de tosse, nessa sufocação, que a deixou como morta, no estado de catalepsia ou morte aparente, o fenômeno foi fruto dos muitos complexos que carregava no espírito. 29 dias de nascida. Olha,
já que na última existência terrestre morrera afogada por suicídio. Durante 6 horas permaneceu nesse estado catalético. O médico e o farmacêutico atestaram morte por sufocação. O velório foi preparado, a suposta defunta foi vestida com grinalda e vestido branco e azul, o caixãozinho branco foi encomendado. A mãe se retirou a um aposento, onde fez uma sincera e fervorosa prece a Maria de Nazaré. E essa fervorosa prece a Maria de Nazaré tem todo um envoltório assim, no sentido da fé firme em Maria de Nazaré, que é a coordenadora do Vale dos Suicidas no plano espiritual. E ela, a mãe dela, foi e fez essa prece para Maria de Nazaré, pedindo para que a situação fosse definida. Está realmente morta? Ou ela apenas está passando por um processo? Pois não acreditava que a filha estivesse morta, porque mãe é assim. Mãe é assim. Nós, as mães, se pudéssemos, passaríamos por tudo que os filhos deveriam ou devem passar. A prece das mães, segundo Chico, arrebenta as portas dos céus. Ou as preces endereçadas a Maria têm um peso, porque assim como Maria cuidou tão bem do seu filho, acompanhou de perto toda a sua trajetória, recebeu aquela alma tão jovem ainda, mas cuidou. Então as preces endereçadas a Maria têm um peso. E ela fez isso, a mãe de Senhora Ivone. Instantes depois, a criança acorda aos prantos. Todos os preparativos foram desfeitos. O funeral foi cancelado e a vida seguiu seu curso normal. Tudo guardado nos refúgios da alma, nos arquivos da inconsciência, da memória perispirítica, porque é ali que ficam guardadas as ações. Porque olha, ela morrera, na última encarnação, morrera por suicídio. O pai, generoso de coração, desinteressado dos bens materiais, entrou em falência por 3 vezes, pois favorecia os fregueses em prejuízo próprio. Mais tarde, tornou-se funcionário público, cargo que ocupou até a sua desencarnação em 1935. O lar sempre foi pobre e modesto. Conheceu dificuldades inerentes ao seu estado social, o que, segundo ela, a beneficiou muito, segundo a Ivone. Pois bem cedo, aliou-se das vaidades mundanas e compreendeu as necessidades do próximo, que com certeza era mais um aprendizado para ela, na presente reencarnação. Aprender a conhecer, a valorizar as necessidades alheias. O exemplo de conduta dos pais teve influência capital no futuro comportamento da médium. Era comum albergar na casa pessoas necessitadas e mendigas. Com 29 dias de nascido. Vamos a mais um, para a gente não passar. Aos 4 anos, já se comunicava audiovisualmente com os espíritos. Então, ela ouvia e via os espíritos, aos quais considerava pessoas normais, encarnadas. E Divaldo fala isso, que no início do desabrochar da sua mediunidade, ele transitava entre os espíritos e para ele era tudo normal. Ele não sabia quando era espírito, quando era encarnado. Já ouviram ele contar? Eu falo assim, eu não sabia, né? Então isso é comum, né, para esses médiuns. 2 entidades eram particularmente caras, o espírito Charles, a
a quem considerava seu pai terreno real, devido a lembranças vivas de uma encarnação passada. Então, veja o comprometimento dessa senhora. Ela, ao mesmo tempo em que a mediunidade poderia ser considerada uma expiação, era uma libertação ao mesmo tempo desses entraves de reencarnações passadas, como nesse caso aqui, aos 29 dias, será cometido por esse episódio, devido a lembranças de uma encarnação passada, em que este espírito fora seu pai carnal. Então ele continuava. Charles, o espírito elevado, foi seu orientador durante toda a sua vida e a sua atividade mediúnica. Ela fala do espírito Roberto de Canaleixas, que foi médico espanhol em meados do século XIX. Era a outra entidade pela qual nutria um profundo afeto e com a qual tinha ligações mediúnicas, espirituais, de longa data e dívidas a saldar. Então traz todo, vamos falar assim, o seu bojo todo, pincelando assim todos os itens a serem revistos e reavaliados, e saudados. Mais tarde, na vida adulta, manteria contatos mediúnicos regulares com outras entidades não menos evoluídas, como o Dr. Bezerra de Menezes, Camilo Castelo Branco, Frederic Chopin e outros. Camilo Castelo Branco, ela fala lá no livro Memórias de um Suicida. E aos 8 anos também ela vai ter o mesmo episódio de catalepsia, associado a desprendimento parcial. Aconteceu à noite, a visão que teve, e marcou pelo resto da vida. Em espírito, foi parar ante uma imagem do Senhor dos Passos, na igreja que frequentava. Ivone tinha uma mediunidade de desdobramento, bicorporeidade. Ela, em seu período de sono, ela tinha condições de ir e reviver reencarnações passadas. Então era um caso de ficar sempre ali a estudar mesmo e a praticar e pedir toda uma orientação para a presente existência, para que ela não viesse a falir novamente. E encerrando nessa obra Palavras de Vida Eterna, que a gente poderia ficar aqui um tempo extenso a falar dessa mulher, da sua obra, da sua vida, que tem muito para ensinar para nós, a dar forças para a gente, sobretudo os médiuns que estão se achegando realmente para desenvolver a faculdade e ter uma responsabilidade. Na mediunidade altiva, assim também a mediunidade, pela qual, sem maior obstáculos, te eriges em mensageiro de instrução e refazimento, esperança e consolo. Através dela, recolhes o influxo da esfera superior, sem compartilhar-lhe a grandeza, mas se guardas contigo humildade e correção, converter-te-ás no instrumento ao socorro moral de muitos, e sobretudo de si mesmo. Ok? Gostaram? É muito bom saber desses mundos que já passaram por nós e que deixaram prensar para a gente. Então nós vamos encerrar, podemos cantar, podemos pegar aquela luzinha na hora da prece. Então tá, meus amores, meus amigos, meus irmãos, nós vamos nos despedir por esta vez com essa canção e esperamos que Jesus nos abençoe, a cada um que aqui se encontra, aos médiuns que aqui se encontram,